Amém? Creia nos milagres do Senhor. Amém? Creia que o médico dos médicos está aqui nesta noite, amados. Sabe, eu ainda estava compartilhando com a irmã Vera, que passou por uma enfermidade esses dias, que muitas vezes a enfermidade vem de uma forma violenta e a dor é tão grande que quer trazer além da dor uma depressão. Guerreie, amado. Não aceite essa enfermidade sobre a tua vida. E muitas vezes a gente vai no médico, aquele médico manda para outro médico, o médico para outro médico, e a gente fica mais confuso. E parece que a gente toma um remédio, daquele toma outra, mas do Senhor vem a cura para as nossas vidas, amém? Dele vem a cura para nós, porque Ele é o médico dos médicos. As pessoas estão deixando de crer no poder de Deus, mas o Senhor é poderoso para salvar e para curar a nossa carne que está enferma, amém? Se houver enfermidade, repreenda ela da sua vida, amaldiçoe e ordene que ela saia. Não aceite que ela se instale na sua vida, porque o Senhor é médico dos médicos. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1, quem achou aí diz achei. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, amados? Eu quero compartilhar essa palavra nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Desde domingo estou meditando nessa palavra, algo que Deus colocou aqui, e eu queria compartilhar com vocês. É algo simples, mas nosso Deus é Deus de coisas simples, e às vezes nós ficamos buscando tantas coisas e nos esquecemos dos rudimentos e das coisas mais importantes da palavra de Deus. E às vezes nós crescemos tanto, mas tropeçamos em coisas tão pequenas, tão óbvias, tão claras, que já deveriam fazer parte da nossa vida. Então eu quero falar sobre algo simples nessa noite, mas imprescindível para nós, a partir dessa palavra. Eu quero que você olhe para o teu irmão e diz assim para ele: irmão, como você quer pescar? Sozinho ou com Jesus? Ah, pastor, eu nem gosto de pescar. Quer saber? Eu não quero pescar nem com Jesus, nem sem Jesus, nem de jeito nenhum. Mas eu não quero falar de uma pescaria natural, porque aqui a gente tem pescadores, né? Gente que gosta de pescar. Quem gosta de pescar aí? Levanta a mão. Ixi, tá ficando meio escasso. Elcio, quem mais? Levanta a mão aí. Tem pouco pescador nesse lugar, hein? Ah, tem uns novos ali, ó. Isso mesmo, tá levantando uma nova geração aí, né? De pescador. Que bom, ó, Elcio, tem uns pescadores aí. Ricardo, ele levantou as 2 mãos, né? Ele gosta de pescar também. Sabe,
eu quero falar sobre a pescaria que nós queremos para esse ano de 2018. Porque às vezes a gente coloca tantas coisas para o Senhor e faz orações, escreve uma carta, pedindo coisas para Deus, faz projetos. Mas às vezes a gente esquece de algumas coisas que são tão importantes nessa pescaria. A pescaria da vida, num processo, daquilo que nós vamos sair e caminhar durante esse ano, na nossa vida espiritual. Porque não existe assim, sabe? O que é espiritual e o que é secular. Nós somos uma coisa só, amados. Sabe, nós não podemos separar a nossa vida. Aqui é minha vida espiritual, aqui é minha vida secular. Porque o Senhor, Ele quer fazer parte de tudo que nós temos. E a gente vê aí Jesus entrando no meio de um negócio, na administração de um negócio. Aí fala sobre sócios, fala que Pedro, quem mais? João, Tiago e André eram sócios. Eles tinham uma empresa de pesca, né? E naquele dia a pescaria tinha sido muito ruim. Era um dia ruim, um dia que não tinha tido lucro, né? E eu quero que a gente pense um pouquinho em dois momentos de pesca que eles foram pescar naquele dia. Uma pesca que foi frustrada, que foi ruim. Talvez não tivesse sido a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eles saíam para pescar e eles não pescavam peixe nenhum. Não sei se a Bíblia não diz se o negócio deles ia mal ou não. Só diz que eles tinham barcos e que eles pescavam. E se eles saíram para pescar, é porque era época de pesca. É porque era hora de pegar peixe. Mas a Bíblia fala aqui de duas pescas. Uma que foi bem sucedida e uma que foi mal sucedida. Uma que eles chegaram, lavaram as redes. Se eles estavam lavando as redes porque só tinha sujeira na rede ali, as coisas do mar, não pescaram nada. E uma outra pesca que as redes talvez tivesse que ser até jogada fora depois, porque diz que as redes quase romperam de tanto peixe que eles pescaram. O que nós queremos escolher, amados? O que nós vamos escolher? Que tipo de pescaria nós vamos viver esse ano, né? Eu acho que talvez não seja a isca natural que vai atrair a bênção de Deus para as nossas vidas, vai atrair a fartura, vai atrair a grande provisão, vai trazer essa pesca bem sucedida. Não é o tipo de isca natural que você vai usar, mas é no mundo espiritual que as coisas começam a se manifestar. E quando nós semeamos no mundo espiritual as coisas, no mundo natural, aquilo começa a frutificar. Como a gente diz, daquilo que nós plantamos, nós colhemos. E às vezes a gente escolhe a maneira errada de sair para essa pesca. E nós precisamos entender que não há divisão na nossa vida. Que o teu trabalho, ele é do Senhor. Que a tua profissão, ela é do Senhor. Que quando você entra para dentro do local que você trabalha, Deus entra com você. Não dá para dividir, né, o santo do secular. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor, tudo é dele. Então nós precisamos, quando nós partimos desse princípio, nós começamos a entender que nós precisamos fazer uma pesca diferente. Que a nossa pesca não é só de uma forma natural, olhando para o mar, vendo onde será, qual será que é o melhor dia, estudar a lua. Pescador é assim, não é? Ah, essa lua não está boa para peixe. Não é assim? Eu sei que tem a época da lua que é boa para pescar, né? A época da lua que não é boa. Mas essa pescaria da qual nós vamos viver, porque hoje nós não dependemos mais só das coisas naturais. Na verdade, nós dependemos muito pouco de como vai o nosso governo, de como estão as coisas aqui. Nós dependemos muito mais do Senhor, porque Ele é que é fonte de bênção, de vida e de provisão para nós todos os dias.
E muitos que estão aqui hoje já tiveram experiências do mar não estar para peixe aí fora e as coisas estarem muito ruins, mas Deus trazer abundância, Deus trazer provisão, do médico dar uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, e você ver a mão de Deus te curando milagrosamente. Nós já tivemos experiências, eu tenho muitas, e muitos irmãos aqui têm muitas experiências. Então nós começamos a entender a partir disso que nós não vivemos só das coisas naturais. Então essa pescaria, a primeira que foi mal sucedida, eles foram sozinhos. Foram só eles, os sócios, o barco, a isca, tudo que eles tinham de melhor, porque nenhum pescador saía para o mar para pescar sem estar muito preparado. Eu gosto de assistir um programa de pesca, de vez em quando eu assisto que eles vão pescar um peixe bem grandão. Quem já assistiu isso num canal da TV acaba, né? Aí eles ficam lá, às vezes, quando eles pescam, é um atum, eu sei lá que tamanho que aquele atum é, enorme, eles tiram foto, é maior que eles, né? E quanto maior, mais vale aquele atum, e é um trabalhão para trazer ele, para fisgar ele, né? E tem dia que eles saem com tudo preparado, mas eles não pescam nada. E gastam, e já está acabando tudo, e está acabando a temporada do atum, né? E eles têm que pescar um atum, porque o atum salva a temporada. Um atum daquele, eu fico impressionado. Depois eles levam lá para o Japão, botam tudo na frente dos japoneses. Os japoneses, eles leiloam, vendem por um preço absurdo. Eu fico impressionado quanto que vale um peixe daquele. Quanto que vale, é impressionante. Dependendo, eles furam um pedacinho do peixe, o nível de gordura que tem dentro é impressionante. Mas aqui, a primeira pescaria, ela foi assim. Ela foi somente com o que eles tinham de melhor, mas de uma forma humana. Saíram na sua força, na sua inteligência, na sua sabedoria, conhecendo o dia, o clima, o tempo. E às vezes, amados, você já começou a traçar os seus planos para esse ano desse jeito. Baseado e alicerçado naquilo que você acha, estudou, se preparou, pensa, está vivendo. Então, nossa, já estou preparando minhas redes aqui, já vou lançar minhas redes, daqui a pouco eu vou sair com o meu barquinho, o ano está começando, vou deslanchar esse ano, vou pescar. E Jesus te trouxe aqui hoje para falar para você que você está esquecendo de um ingrediente muito importante. Aqui eu vou falar de 3 coisas. Da diferença daquela primeira pesca com a segunda pesca, porque a segunda foi abundante. A segunda, ela foi tão impactante que ela mudou a vida daqueles homens. Ela veio de uma forma tão poderosa que eles decidiram mudar o ramo de trabalho deles. Eu acredito que talvez aquele dinheiro foi suficiente para prover um tempo enorme à família deles. Eles largaram tudo, ó. Vocês vendem o peixe, vocês fazem aí tudo, porque eu estou indo embora. Eu não posso deixar de andar longe mais de Jesus. E a diferença dessas 2 pescas, a primeira coisa que eu marquei aqui, que é óbvio na nossa vida, é que foi determinante para o fracasso ou para o sucesso. Na primeira pescaria foi determinante para o fracasso, e na segunda coisa foi determinante para o sucesso, era a presença de Jesus no barco. Fala para o teu irmão assim, ó, não dá para você pescar sem Jesus no teu barco. Diz para ele, não dá para sair, não dá para fazer qualquer coisa esse ano, quer seja ela espiritual ou natural, sem a presença de Jesus conosco, amados. Se você quer pesca abundante, comece convidando Jesus para entrar no seu barco, para entrar nos seus projetos. Ah, pastor, eu nem posso convidar, porque o que eu estou fazendo, Jesus não aprova. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, vai sair, vai pescar, vai se cansar, vai voltar de manhã e vai só lavar rede. Tem gente que passou o ano de 2017 lavando rede, não pescou, e lava a rede, e recebe oração, e vem, e lava a rede, porque não convidou Jesus para fazer parte da sua pescaria. Não adianta você ter uma boa isca, você ter o melhor barco, você ter a melhor rede. Você precisa convidar Jesus para participar dos seus projetos. Se Ele não for o centro da sua vida, se Ele não for o personagem principal, porque Jesus
um barco foi sem ele, o outro foi com ele. Quando Jesus entrou naquele barco, ele se tornou a pessoa mais importante daquele barco, e vocês vão entender por quê. Jesus precisa ser a pessoa mais importante na nossa vida. Ele precisa ser convidado por nós, porque se nós não o convidarmos, ele não vai invadir a nossa vida. Ele não vai sair estourando porta e entrando e dizendo: filho, você está fazendo sem eu, peraí porque às vezes a gente como pai até faz isso, mas Jesus não. Ele espera ser convidado, ele pede permissão para entrar naquele barco. O barco, o negócio era de Pedro, o barco era dele. Ele diz: você me empresta teu barco? E Pedro diz: sim, eu empresto. Permite que ele entre naquele barco, que ele conduza a direção daquele barco. Até marquei algo aqui que eu achei assim tão interessante. Porque Jesus pôde fazer aquele milagre da transformação da água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia. Por que Jesus pôde fazer aquele milagre? Por quê? Fala para o teu irmão: porque ele foi convidado. Fala para ele: porque ele foi convidado. Jesus foi convidado para participar daquele casamento. E porque ele estava naquele casamento, quando a situação naquele casamento se tornou ruim, Jesus entrou com provisão. Meu irmão, se Jesus entrar no seu barco, parece que é uma música tão pequenininha, né? Vamos cantar aquela musiquinha: meu barco é pequeno. A gente aprende isso desde a escolinha das crianças aqui, que Jesus precisa estar no nosso barco. Mas na verdade, muitas vezes na nossa vida, ele fica do lado de fora. A gente toca o negócio sem Jesus. A gente toca a empresa sem Jesus. A gente vai para o trabalho sem Jesus, porque a situação está acontecendo ali, você não quer acerto, ou você não quer que mude, você fala: quer saber? Eu vou resolver do meu jeito. Em casa a gente toca o casamento sem Jesus. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito. Não convida Jesus para entrar, porque convidar para entrar é mudar as coisas, não é? Vocês já viram como que é quando a gente convida alguém especial? Não é assim? A gente quer preparar o negócio, né? Não é? Mas os íntimos, quando eles são íntimos nossos, até com a casa desarrumada, do jeito que está, a gente recebe ele, não é assim? Às vezes eu como pastor, eu sinto essa diferença. Às vezes tem um irmão que fala: pastor, eu quero que você vá na minha casa. Mas ele espera 6 meses, porque ele quer pintar a parede da casa, ele quer trocar o sofá que está, né, rasgadinho, porque o pastor não pode ver o sofá rasgadinho. Ele quer comprar prato novo, porque ele vai fazer uma janta, ele vai convidar a gente para jantar lá, e ele não vai servir no prato velho dele, né, no copo de requeijão, né? Então ele demora tanto, porque ele quer preparar tudo, né? Mas tem uns irmãozinhos que dizem: pastor, vai lá em casa, né? Vai lá em casa tomar um café. São os íntimos, a gente aparece no meio do dia, às vezes tem louça na pia, a gente está batendo papo, mas não tem problema nenhum, porque é intimidade. Sabe, Jesus, ele quer se tornar íntimo na sua vida, meu irmão. Ele quer esse ano morar nesse barco que se chama a tua vida. E a gente diz: eu já convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Mas será que você deixa ele tocar os seus negócios? Você deixa ele cuidar do seu casamento? Você deixa ele cuidar do seu dinheiro? Porque às vezes esse ano de 2017 você só lavou rede. Quer saber? Eu só tive prejuízo. Eu estou cheio de dívida. Convide Jesus para ser senhor do seu dinheiro, para ser senhor do seu negócio, para ser senhor do seu carro, para ser senhor dos seus filhos. Convide Jesus. Deixe ele ser o Senhor. Convide ele para entrar nesse barco. Isso faz toda a diferença. Quando Jesus está naquele barco, indo para Gadara, e começa aquela tempestade, os discípulos começam a ficar desesperados, não é assim? A gente conhece a história. Eles começam a ficar desesperados porque Jesus não abre nem o olho. Jesus está no barco, a tempestade está lá, e Jesus está deitado. Diz que ele deitou, dormiu. Mas fala para o teu irmão assim: mas Jesus no barco não é Jonas. Fala para ele: quando Jesus está no barco, ele não é Jonas. O barco não afunda, meu irmão.
Não quer, e sabe, aquela passagem diz algo para nós. Aquela passagem diz para nós que Jesus entra no barco. Não quer dizer que a tempestade não vai vir. Mas Jesus estava no barco e eles acordam Jesus e acordam Jesus assim: mestre, mestre, acorda. Você não se importa que nós estamos perecendo, que o barco está afundando? E Jesus diz assim para eles: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Vocês não estão entendendo que quando eu estou no barco, barco nenhum afunda. Eu sou o Senhor do tempo, do vento, do barco. Eu sou o Senhor de tudo. Sabe, amados, faz muita diferença pescarmos com Jesus e pescarmos sem Jesus. Eu já provei de pescaria sem Jesus. Na minha capacidade humana e na minha empolgação, eu fui até mesmo sem convidar Jesus para fazer parte daquilo. E achei que a minha habilidade e o meu conhecimento era suficiente para resolver tudo aquilo. Mas sabe o que aconteceu no final aquele projeto que eu estava? Lá estava eu, lavando rede pela manhã, sem um peixe sequer. Fala para o teu irmão assim: quando você é crente, Jesus só vai deixar seu barco cheio de peixe se você convidar ele para fazer parte. Olha, mas pastor, o povo aí fora está fazendo as coisas e nossa, está ficando rico. Mas eles não sabem o que vem depois com a eternidade. Mas você que é salvo, que aceitou Jesus, que conhece Ele, que Ele te ama, que Ele te chama de filho, Ele não vai deixar que você pegue peixe sem Ele estar no teu barco. Porque Ele quer te ensinar a viver com Ele. Porque na eternidade nós vamos viver com Ele. Então, é muito simples, amados, falar e convidar Jesus para entrar no nosso barco. É muito simples, mas é muito difícil. Porque a nossa humanidade muitas vezes não deixa que isso aconteça. A nossa a rapidez em resolver as coisas, muitas vezes nós não oramos. Eu quero te dar um conselho para o ano de 2018. Não tome decisões sem orar a Deus. Quando alguém te disser: mas eu preciso de uma resposta hoje, você já diz: então a resposta é não. Agora, se você quiser esperar, eu vou orar. Não tome decisões sem buscar o seu Deus. Porque se Ele estiver nesse barco, a sua pesca vai ser abundante. Tanto na tua vida material, quanto na tua vida espiritual. Tudo que você colocar a tua mão vai prosperar. Lá em João capítulo 15, eu anotei até o endereço, mas eu não vou nem abrir. Versículo 15, capítulo 15, versículo 5, o final do versículo diz assim: porque sem mim, quem sabe esse versículo? Nada. Fala para o teu irmão: sem Jesus, você não vai a lugar algum. Sem Jesus, amados, nós vamos gastar tempo, nós vamos investir as nossas forças, a nossa disposição, muitas vezes o nosso dinheiro, a nossa inteligência, vamos gastar neurônio e no final do dia nós vamos lavar a rede. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa pesca bem-sucedida é: convide Jesus, a presença dele no seu barco é imprescindível. Não dê um passo, não bota o teu barco na água sem convidar Jesus para entrar naquele barco. E se Jesus disser para você naquele dia: vai vir tempestade, nem bota o barco na água. E você, mas sabe que é Deus? É que eu estou precisando de dinheiro, é que eu preciso resolver aquele negócio. Meu irmão, você vai dar com os burros na água. Vai vir tempestade, vai virar teu barco, aí depois você vai vir chorar aqui: Senhor, porque o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Eu sou teu filho, teu filhinho amado. E Jesus vai falar assim: eu disse para você, espera. Tem gente que tem pressa, amados, tem pressa de resolver, um ativismo. Sabe, esse ano espere um pouco mais, ore um pouco mais, busque a direção do alto, convide Jesus para entrar naquela situação.
Peça para Jesus te fazer ver como Ele vê. Aí eu marquei mais uma coisa aqui. A segunda instrução para que aquela pesca seja bem sucedida, e foi bem sucedida, a segunda coisa que aconteceu é que eles obedeceram a instrução de Deus. Fala para o teu irmão, não basta convidar Jesus para estar no barco. Fala para ele. É preciso obedecer o que Jesus está dizendo. Fala alto para ele ouvir. É preciso obedecer. Sabe o que mais os cristãos precisam entender hoje é de obediência. Tá assim, amados, de crente que faz o que quer, do jeito que quer. Convida Jesus para estar no barco, mas diz assim: Jesus, fica quietinho aí, viu? O Senhor já está aqui, mas pode deixar que eu vou na frente, porque eu sei o caminho, eu sei onde é o lugar que tem o peixe. Eu já sou vivido, sou macaco velho, eu sei das coisas. Meu irmão, você vai lavar rede. Sabe, Jesus entrou naquele barco e desconstruiu naquele dia tudo que aqueles pescadores sabiam. Ele disse: vocês vão ouvir o meu conselho ou vão fazer do seu jeito? A primeira pesca não deu nada, agora deixa eu tomar o governo. O dia estava amanhecendo, ninguém ia sair para pescar aquela hora. Não era hora de pesca, eles estavam cansados. Eu não sei a condição do mar, mas Jesus disse assim: ei, vamos levar o barco mais para o fundo, vamos chegar mais fundo com esse barco, porque agora eu quero que vocês lançam a rede aonde eu vou orientar vocês. Sabe, amados, a orientação de Jesus, ouvir o que Jesus tem para nos dizer é muito importante. E hoje está cheio de crente teimoso. Vem aqui buscar conselho com o pastor, porque acredita que o pastor é o anjo da igreja, que o pastor tem uma palavra de Deus. Só que a hora que o pastor fala algo que ele não esperava ouvir, ele diz aham, mas ele vira as costas e faz do jeito dele. O pastor fala: olha, irmão, você vira a esquina, você lança a rede lá, ó. Vamos orar aqui, Deus está falando assim para mim. Acho que você devia seguir a palavra, diz assim, então faz assim. Ele diz: aham, pois não, obrigado, pastor, Deus abençoe, gostei, beleza, gostei de conversar. Quando ele sai daqui, ele já vira o barco para o outro lado. Ele pega o caminho oposto. Aí depois ele fica desesperado, ele fica nervoso, ele fica bravo. Ele diz: o pastor até orou, mas nada aconteceu. Amados, não há oração forte que mantenha crente desobediente. Não há. A desobediência é a pior coisa que nós podemos fazer. A desobediência vai nos levar até o risco de afundar o nosso barco, de perdermos a nossa salvação, amados. Por isso que não basta só convidar Jesus para estar no barco, mas ouça Jesus quando Ele estiver no barco. Ah, pastora, Jesus não está falando. Fique em silêncio, espere, porque Ele vai falar. Quantos aqui já ouviram a voz de Deus dando uma direção? Levanta a mão. Olha a sua volta, fica com a mão levantada. Agora fala assim: é verdade, irmão, Deus fala. Deus já falou com todo mundo que está aqui. Deus fala, amados. Às vezes é nós que somos endurecidos. Ele diz: filho, não vai por ali não, ó. Tá vindo uma tempestade. Você vai pegar seu barco, vai andar ali, vai perder até a rede. E a gente teima e vai. Sabe? Então a segunda coisa que eu quero dizer para você hoje: não se esqueça, ouça a voz, deixe Jesus pegar o comando do barco. Não só entrar no barco, mas deixe Ele pegar o timão e dirigir aquele barco. Deixe Ele te levar até onde tem peixe, porque Ele sabe. Ele sabe, porque Ele é o dono do milagre. Às vezes parece que é doideira. Às vezes, para que possamos ouvir a voz de Deus, amados, nós temos que desconstruir os nossos pensamentos. A gente tem que ir contra a nossa natureza humana, o nosso, eu estou sentindo, eu estou pressentindo, o nosso jeito de administrar, de resolver. Nós temos que ir contra isso. Quer um exemplo disso? É o dízimo. Mas no mundo natural, se você der alguma coisa para alguém, você está o quê? Perdendo algo, não é assim?
Se eu pego e dou R$100 na mão do Júnior, na minha conta eu tenho R$100 a menos. É lógico, é óbvio, é claro, é matemático. Ninguém consegue mudar isso aqui nesse mundo natural. Mas Jesus diz para nós: dai e ser-vos-á dado. Entregue os dízimos e as ofertas na casa do Senhor e depois fazei prova de mim. Se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção transbordante. Então é diferente. É o mesmo que pescar, mas nossa, mas Jesus está indo me mandar pescar naquele lugar. Vixe, aquele lugar não tem peixe, não dá peixe. Muitas vezes, amados, Jesus vai testar e provar a nossa obediência. Porque Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é dono do dinheiro. Ele manda cliente. Ele abre porta, Ele fecha a porta. A palavra diz que quando Ele quis, Ele amoleceu o coração de Faraó. E Faraó disse: sai com todo o seu povo daqui. É Ele que faz tudo. Quando nós entendemos isso, nós não temos dificuldade em obedecer o comando dEle no barco. É só quando nós achamos que nós somos mais inteligentes que Ele, é que nós temos essa dificuldade. Mas quando nós entendemos que Ele pode fazer qualquer coisa, mesmo que o tempo, mesmo que a circunstância, mesmo que você humanamente pensando aquilo não pareça algo que vai dar certo, vai dar certo. A pesca vai ser certa, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é que sabe tudo, Ele sonda, Ele esquadrinha os corações, Ele conhece. Deixa Ele te dirigir. Deixa Ele dirigir a tua vida. Deixa Ele tomar o comando da tua vida, meu amado. Não deixe só Ele no barco ali, como se fosse um patuá. Fala para o teu irmão: Jesus não é um patuá para te dar sorte. Diz para ele: não é. A diferença de Jesus estar no barco está na condução. Somente vir na igreja e receber oração não traz para nós a bênção de Deus, mas sim obedecer o comando do que Deus tem dito em todo o tempo, quando você ouve a palavra dEle. Isso sim atrai a bênção de Deus, o favor, a pesca abundante sobre as nossas vidas. Então a segunda coisa, a segunda diferença na pesca mal sucedida e na pesca bem sucedida foi ouvir a direção de Deus. E a terceira coisa, para encerrar, que eu quero falar aqui, é: tente mais uma vez. Não desista na primeira pescaria. Talvez você viveu coisas no ano de 2017 que você disse assim: quer saber de uma coisa? Isso nunca mais. Fala para o teu irmão assim: irmão, não diga nunca mais. Diga se Deus quiser. Fala para ele: irmão, não diga nunca mais, diga se Deus quiser. Olha, o Espírito Santo está mandando dizer que isso é profético nessa noite aqui. Tem gente que disse nunca mais, nunca mais, nunca mais. E Deus está mandando você dizer se Deus quiser. Não é você. Se você quer uma pesca abundante, deixa Ele governar o seu barco, deixa Ele te dirigir e não diga nunca mais, diga se o Senhor quiser. Tente novamente. Eles estavam ali cansados. O dia amanhecido, passaram a noite pescando. Mas quando Jesus disse assim: ei, vamos pescar de novo. Eu tenho um lugar onde eu sei que tem peixe. A palavra diz que Pedro disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Nós não pescamos nada. Nós estamos lavando as redes porque, o Senhor está vendo, não tem peixe nenhum. Mas se o Senhor está dizendo, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. Meu irmão, sob a palavra de Deus, tente novamente. Não do teu jeito, não da tua forma. Talvez você viveu uma frustração. Talvez tem coisas na tua vida que estão como uma ferida e Deus quer curar essa ferida. Por isso Ele está dizendo para você de novo. É de novo, mas não vai ser do mesmo jeito. Eu vou estar nesse barco, eu vou direcionar esse barco. Tem gente que diz assim, com aquela pessoa nunca mais. E Deus está dizendo, tente de novo. Olha, fazer negócio com aquela pessoa não quero mais. Aquela pessoa não quero mais na minha vida. Olha, aquele trabalho nunca mais. E Deus está dizendo para você, tente de novo com Ele no comando.
Ele dirigindo esse barco. Tente de novo, porque senão a gente vai ser aqueles crentes com cara de maracujá, de gaveta, todo enrugado, no final da vida desencorajando os novinhos que chegam. Ih, já vi isso acontecer. Esse negócio não dá certo. Ih, essas novidades aí vai acabar em carnalidade. Meu irmão, porque muitas vezes você desistiu das coisas. E aqui a gente vê esses homens não desistindo. Bom, se ele está dizendo, e ele é o mestre, depois de todo aquela palavra que ele trouxe para aquela multidão, eles se encorajaram. Se ele está dizendo, então vamos em frente. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos é recobrar ânimo, amados. Levantar a nossa cabeça e pescar de novo. Chacoalha teu irmão, fala: irmão, você já pescou, saiu para pescar e não deu nada? Pergunta para ele aí. Fala assim: Jesus está mandando você tentar de novo. Chacoalha ele, irmão. Fala: Jesus está mandando você se animar e pescar de novo. E aí, você responde o que para Jesus? Jesus, ó, o senhor discursa muito bem. Eu sei que o senhor é filho do carpinteiro, mas fala como um cara letrado. O senhor me impressionou bastante. Mas eu quero dizer que de pesca eu entendo e eu não vou. Ali, sabe o que Pedro está falando? Eu só estou indo porque o Senhor está mandando. Sob a tua palavra, traduzindo no grego original que hoje eu estava vendo, resumindo para nós, é assim: eu estou indo em obediência porque o Senhor está mandando, porque eu sei que humanamente eu sei que isso não pode não acontecer. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo humanamente, mas se o Senhor está dizendo, então eu vou. Quando Deus diz, amado, Ele endossa, Ele é que vai à frente, Ele é que abre caminho, Ele é que abre corações, Ele quebra cadeias, Ele rompe grilhões, Ele move o sobrenatural. Aguarde o comando dEle, confie nele para estar no barco, deixe Ele pegar a direção do barco, entre, ouse começar de novo na direção de Deus, e você vai provar do sobrenatural esse ano na tua vida. Você pode dar um glória a Deus? Se você quer isso, Deus quer mais do que você. Aqueles homens nem conheciam Jesus, e Jesus os amou. Jesus deu uma prova de que Ele era suficiente para qualquer coisa. A ponto daqueles homens, depois dessa experiência, mudarem as suas vidas, amados. Deus quer te dar experiências que vão mudar a sua vida. Deus quer que você saia do raso. Deus quer que você ande sob a palavra. Depois de um tempo, a gente vê uma outra situação, onde Pedro anda sobre a palavra. Quando Pedro está naquele barco, Jesus foi orar, eles ficaram lá, e Jesus vem andando sobre as águas, e todo mundo começa: é um fantasma, é assombração. Acho que naquela época devia ter assombração no mar, porque para eles dizer que era um fantasma, que era assombração, acho que já devia ter as histórias, né, de que as coisas aconteciam. Enfim, e aí Jesus diz que é Ele, e Ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. Me manda ir ter contigo. Me dá uma palavra, Senhor, porque se o Senhor me der uma palavra, eu vou andar pela tua palavra. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Deixa o Senhor te dar uma palavra, porque se Ele te der, você pode sair do barco e andar, porque Ele vai endossar essa palavra. Ele é que vai estar sustentando essa palavra. A palavra diz que o universo foi criado pela sua palavra. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Não era a primeira experiência quando Pedro anda pelas águas. É a sua segunda experiência na sua palavra. Não é a sua, meu irmão, é a palavra dele que é poderosa. Quando nós ligamos na terra a sua palavra, então Ele liga nos céus. Quando nós andamos pela sua palavra, nós andamos no sobrenatural. Nós começamos a ver milagres. Nós começamos a ver pessoas transformadas, situações que pareciam impossíveis sendo mudadas. Nós começamos a ver a nossa vida financeira mudando quando nós andamos pela sua palavra. Por isso é que essa palavra é tão simples, mas eu creio que ela é tão imprescindível nas nossas vidas nesse dia. Sob a tua palavra,
Tente mais uma vez aquilo que você já tentou, agora com a direção de Deus, sob a tua palavra. Tente mais uma vez, meu irmão. Para de ficar sentado, só lavando rede e achando que Deus não é bom só com você, que Deus não te ama igual ama o teu irmão, que Deus não te escolheu, que Deus não te predestinou, que você está aí pobre, esquecido, fica lá na beirada do mar, só lavando rede, chorando. Jesus vai ali, Ele diz: ei filho, vamos começar de novo. O negócio não deu certo, mas agora eu quero te ensinar. Jesus quer te ensinar, amados. Sabe por quê? Porque Ele diz que nós vamos resplandecer a glória dEle nessa terra. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão manifestar o poder de Deus na terra. E só há uma forma de manifestarmos o poder de Deus: é quando Ele vive em nós, quando nós andamos pela direção dEle e quando nós ousamos acreditar que Ele pode nos dar uma experiência diferente da que vivemos. Fala para o teu irmão: irmão, esquece as coisas do passado ruim. Fala, esquece, esquece. Tem gente que, eu vou falar para os jovens, tem gente que namorou alguém e fala: nunca mais eu quero namorar. Tem gente que passou uma situação ruim com o marido: nunca mais eu confio naquele homem, nunca mais eu confio naquela mulher, nunca mais eu confio naquela pessoa. Mas talvez o que você viveu foi andando na tua força, foi do teu jeito. E Deus agora quer que você viva uma experiência sobrenatural, amados. Sobrenatural. Sabe, eu tenho um testemunho sobre isso, bem antigo, mas real, que é o meu namoro com o pastor Júnior antes da gente casar. Ninguém acreditava que dava certo. A gente terminou umas 20 vezes. O pastor Júnior era a pessoa mais insegura que você pode pensar, e também não era honesto comigo. E não era de confiança, porque até me trair, ele tinha me traído. E a gente se converteu. E ele levava tudo quanto é menina para a igreja. As meninas tudo queriam se converter, gente. As meninas estavam numa fé quando ele estava solteiro. Pensa numas moças de fé, assim. É jovem em campanha. Vocês já viram como é que é jovem em campanha? Eles até mudam de igreja. Eles perguntam para o pastor da outra igreja se precisa deles para alguma coisa, porque eles estão em campanha, mas não é campanha com Deus, é campanha para convencer a menina, o menino, né? Que ele é alguém de Deus, né? Então, eu sei que o amor que ele tinha por Deus era sincero, mas eu via. Aí a gente ia para a igreja e um monte de meninas junto, né? O carro ia cheio, era ele e umas 7, 8 meninas, e eu no meio. A gente tinha terminado e eu estava lá sossegada. E aí eu orei: Senhor, primeiro eu falei, nunca mais eu me envolvo com esse cara. Senhor, me dá um namorado, um outro namorado. Senhor, arruma um moço lá daquela igreja, tem tanta gente naquela igreja de Agudos, faz eu olhar para alguém, Pai. Primeiro eu orava só assim: Senhor, faz eu olhar para alguém, desperta o meu coração por alguém. Mas nunca despertava. Não despertava por ninguém. E eu fiquei lá na minha, né? E eu já estava até desistindo, mas um dia eu peguei e orei: Senhor, se o Senhor quer que eu ore diferente, se o Senhor quer que a gente volte, se a gente vai voltar um dia, me responde hoje nesse lugar, me responde de uma forma sobrenatural. Eu vou entender a tua voz, porque eu quero obedecer ao Senhor, porque eu não tenho mais vontade de viver o que eu já vivi, porque um dia a gente namorava, no outro dia a gente estava terminando, porque ele achava que ele não gostava. Aí eu chorava, eu ficava triste, passava 15 dias ele estava no portão de casa: descobri que eu te amo, que você é a mulher da minha vida, que eu não consigo ficar sem você. Aí a gente voltava, porque eu era tonta, né? Menina nova é bobinha, acredita em tudo, né? A gente voltava, e aí a gente era feliz para sempre. Não, feliz por uns 2 meses. Até que ele começava a ficar esquisito, aí ele fazia a mesma coisa. Aí ele começava a ficar esquisito, mas homem é meio covardão, não é assim, né? Um dia eu disse para uma filha minha: ó, se ele falar que ele quer pedir um tempo é porque ele é covarde, não tem coragem de terminar. Ele vai pedir um tempo, você vai saber que ele quer terminar. Foi dito e feito. É assim mesmo, entendeu? As coisas são assim na nossa vida. Então aí ele começava a ficar esquisito: não sei o que eu quero. Ele queria pedir um tempo. Eu já falava: você quer pedir tempo? Eu não quero tempo não, então vamos terminar. Nós terminava, eu sofria. Então eu passei isso muito tempo. Eu namorei 3 anos assim. Depois eu fui para Jesus. Então era uma nova história, mas a velha história estava lá.
Parece que ela estava aqui. E naquele dia eu pedi um sinal para Deus. O pastor Gerson estava aqui, nem está o João assim, tocando teclado no louvor. Ele levantou a cabeça, parou o teclado e disse assim: filha, se você crê, Deus quer isso para a tua vida, tudo é possível. E eu entendi que aquela resposta era para mim orar diferente. E eu comecei a orar, e tempo depois a gente voltou a namorar. Ah, mas então nunca mais você passou por aquilo? Não, o pastor Júnior ficou inseguro ainda, aconteceu muita coisa. Mas só que a nossa história com Jesus no barco mudou totalmente. Nós passamos por muitos momentos difíceis, mas nada disso fez a gente desistir. Nada disso mais afastou a gente. E 2 anos depois a gente estava casando. Então, sabe, a gente pode escolher o que a gente quer viver. O que eu quero dizer hoje é que você pode escolher ficar vivendo do teu passado, da pesca que não deu certo, lambendo suas feridas, como diz o pastor Cote, chorando suas mágoas, não acreditando mais nas pessoas, não acreditando mais. Ah, quer saber, pastora, nunca mais eu vou servir na igreja porque um dia eu fui ferido. Você pode escolher construir um muro ao seu redor, ficar dentro desse casulo. Você vai viver isolado, protegido, mas também você vai viver sem provar muitas coisas do que Deus tem para a tua vida. Mas você pode escolher tentar de novo. Você pode escolher viver o novo que Deus tem para você hoje. Porque aquele namoro que eu vivi tinha acabado. Porque a minha história tinha mudado. Jesus tinha entrado no meu barco. E eu não queria mais namorar se Jesus não quisesse. Eu estava convidando Jesus para dar direção para a minha vida. Eu queria ouvir a voz dele. E eu esperei. E quando Deus deu o comando, então eu andei em direção àquele comando. Então, amados, a pesca foi a 100 por 1. E é assim na nossa vida. Aprenda isso hoje. Comece o seu ano desse jeito. Desconstrua as experiências erradas que você viveu, porque Deus tem uma nova história, como diz o Fernandinho, para nós. Deus tem um tempo novo, Deus tem coisas novas, e nós só vamos viver isso se nós ousarmos viver com Jesus essa experiência de novo. Deixar ele entrar no barco, ouvir a direção dele, pegar quando ele disser: ei, vamos pescar de novo, ele ouvir de você um sim. Não um não, mas um sim. Sabe, essa palavra hoje, o Espírito Santo está me falando isso, ela é profética nesse lugar. Tem pessoas que estão pedindo direção de Deus aqui. Deus está dando direção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nessa noite. Porque Deus está abrindo os seus ouvidos para ouvir a palavra rema dele. Não viver do seu passado, parar de compartilhar as suas experiências ruins, porque Deus tem para esse ano uma experiência nova para a minha vida e para a sua vida. Uma experiência que você não vai viver na tua força, não vai fazer do teu jeito. Talvez algumas coisas que você vai ter que caminhar, parece até, nossa, parece que está meio confuso, parece que está tudo desalinhado, mas é Deus que está direcionando. Então você vai obedecer, só obedecer. Não vai ficar perguntando: mas por que eu tenho que ir para cá? Mas por quê? Pare de perguntar tanto porquê para Deus. Ele é Senhor, Ele sabe tudo e pronto. É quando a gente fala para o filho assim: porque sim. Sabe aquela resposta que a gente dá para um filho? Mas por quê? Porque não tem hora que não alcança o entendimento, e você sabe que não vai alcançar o entendimento do teu filho, aquilo que você está planejando para ele, ou aquilo que você está pensando, o teu não ou o teu sim, ele não vai conseguir entender, e você só diz assim: porque sim. Encerra a conversa. E muitas vezes nesse ano Deus está dizendo para você: filho, começa de novo e para de ficar perguntando por quê. Entenda o meu porquê sim, porque os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Porque quando você está indo, eu estou voltando. Quando você está vindo com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Enquanto você está achando que é alguém, eu há muitos anos atrás já criei todos os homens antes de você. Você está fazendo parte da minha criação. Eu te conheço antes que você pudesse dizer a primeira palavrinha. O primeiro mamãe, eu já sei quem é você. Por isso eu quero cuidar da tua vida. É isso que Jesus está dizendo hoje para nós. Ouse começar de novo. Convide Ele para fazer parte do seu barco. E não deixa Ele ser alguém ali, somente um convidado. Tá?
o timão. É timão, né? Dá o timão para ele e fala: dirige, Senhor. O Senhor sabe melhor que eu fazer as coisas. Precisa de humildade para fazer isso, amados. Precisa de humildade. Porque a soberba muitas vezes não deixa a gente agir assim. Mas quando a gente é humilde, a gente reconhece que a gente só está lavando rede. E que Jesus tem muito mais para nós. Amém? Vamos ficar em pé.